Então, agora no nosso terceiro e último bloco, vamos retomar a nossa conversa com o professor Raimundo Juliano Rego Feitosa, mestre, doutor em Direito, que nos está dando essa possibilidade de escutá-lo. E pela experiência que possui, como uma pessoa que já coordenou cursos de graduação, cursos de graduações, pós-graduações, mestrados, doutorados em vários estados do Brasil, e é o atual presidente do CONPED, eu acho que é uma pessoa ideal para falar conosco sobre essa questão da teoria e da prática precisarem se aproximar. Mas às vezes esse casal que quer se aproximar, quanto mais quer se aproximar, mais se distancia, não é? Então, dentro dessa linha, eu perguntei ao professor no bloco passado sobre o mestrado profissional e o mestrado acadêmico. Isso aproxima a teoria e prática ou distancia, fraciona? Bom, onde eu estava, colocando assim um pouco, recuperando historicamente isso. Eis que agora a área do direito que resistia, que até implodiu o único existente, já... Só recapturando, o único existente era na Univale. Isso foi extinto e não mais a área do direito rechaçou a todas as demandas, viesse da magistratura, do MP, qualquer escola profissional. O professor Joaquim Falcão também teve, como falou há pouco, uma iniciativa. E aí veio o seguinte, a CAPES volta com uma nova regulação, enfatizando fortemente isso. A área do direito foi obrigada a constituir um grupo para estudar e avaliar as propostas de mestrado profissionalizante. Mais uma vez, o direito, pela pressão, o direito rechaçou todas, mas a FGV São Paulo, o professor Oscar Vileira, coordenador, conseguiu, em fase recursal, fora da área do direito, no chamado Conselho Técnico Científico da CAP, ele conseguiu aprovar, contra a vontade da área. A FGV São Paulo fez o primeiro mestrado profissional. Diante disso, a CAPES insistiu. E agora, aí eu vou chegar lá na minha posição. Hoje, quem preside esta área é um colega nosso, de mestrado inclusive. Né? A CAPES, a área de direito da CAPES, tem um coordenador para mestrados profissionais ou profissionalizantes, que é o professor Gustavo Ferreira. Certo. Então, o que significa? Hoje já tem mais de 4 cursos que a área que recusava. Quais são os problemas? Eu creio que alguns chamam, como os espanhóis chamam de trampa, né? O que significa? Se este mestrado ele permite acesso ao doutorado, onde estaria a diferença, a grande diferença, na verdade, onde estaria? Em algumas áreas, isso fica claro, um diferencial. Exemplo, na área de TI, você não faria uma dissertação comum. Você poderia fazer um projeto de curso à distância, produzir CDs, um material dentro da sua área, e seria o equivalente à dissertação. Isso valeria em várias áreas. Mas na nossa, fica o seguinte, qual é o produto final a ser elaborado? É necessariamente uma dissertação? O que pode ser? Qual a especificidade? Que é essa pergunta que os críticos ainda fazem. Ora, se é para ser igual e exceder ao doutorado, não seria melhor ampliar as vagas? Uma pergunta. Sim. Não é? Se ele não tem diferença, não tem para que eu duplicar. Agora, se ele tem diferença, vamos explicitá-lo. O que é que nós precisamos? Aí vem esta, olha, são determinadas atividades nas quais o que você está buscando é uma qualificação mais aprofundada. Digo, gente, será que a gente precisa realmente isso aí para dar esse título? A academia e as áreas profissionais têm que andar próximas, não é? Eu tenho uma preocupação, eu não rechaço essa ideia, desde que me justifique. Olha, o problema está ali, se identidade e semelhança, se é igual, não preciso. Para quê? Mas se ele tem diferença, explicite a diferença. E o que nós pretendemos
Por que eu vou fazer? Em que situações eu vou cursar um profissional? Em que situações eu devo fazer o acadêmico? Se tivesse cláusulas de bloqueio dizendo, olha, quem faz o acadêmico, só ele pode ir para a docência e só ele pode ir para o doutorado. Mas essa cláusula não tem. Essa cláusula não existe. Não existe essa cláusula. Então, esse é o problema. A pergunta que eu também faço, que eu não tenho resposta. Certamente nós vamos ter que conversar mais, inclusive com o nosso colega, que ele vai ter que explicitar. Porque ele agora é o árbitro dessa história. Que chega lá, passa ou não passa? Tem cara de curso profissional ou não? Esse é o grande problema. Bom, eu faria também uma outra indagação ao professor. A mídia. Muitas vezes nós encaramos o direito tributário de uma maneira isolada. Tão isolada que esquecemos do direito financeiro. Não é? E isso, ao meu ver, prejudica muito o direito tributário, quando ele é visto de maneira isolada. Mas além da relação que o direito tributário tem com o direito financeiro, com o direito constitucional, com o direito civil, com os vários ramos do direito, ele também possui relações com política, com história, com ciência política. E eu queria falar da relação do direito tributário com a mídia. Explico melhor. É muito comum afirmar-se no Brasil que o Brasil é um país que tem uma carga tributária imensa e que não traz serviços de retorno. Que em parte é verdade, só que verdade em parte às vezes é pior do que uma mentira. Porque nós temos, segundo as nossas pesquisas, que coincidentemente eu nem sabia, também objeto da pesquisa do professor Valci, nós temos bases econômicas muito categorizadas no Brasil, patrimônio, renda e consumo. E realmente, em torno, a tributação no Brasil, em torno do consumo, ela é altíssima, comparada com os países da OCDE e dos Estados Unidos da América do Norte. Mas com relação a patrimônio e renda, não. Inverte. Não é verdade? Com relação a patrimônio e renda, inverte. Mas a mídia, ela dificilmente faz esse esclarecimento de que quando você consome, você está pagando muito. Mas quem tem patrimônio e renda não paga, comparativamente falando, tão alto assim. Explico melhor. Se você tem um imóvel na França e tem um imóvel no Brasil, a tributação sobre o imóvel na França é bem maior. Por que a mídia faz isso? Seria apenas desconhecimento, inaptidão dos técnicos de conversar com a mídia? O que seria? Eu acho que pode ter tudo um pouco. Acho que tem para mim o central. A propósito, acho que até na minha boca, eu estou propondo, já comecei as reuniões, um projeto de pesquisa no âmbito do nosso mestrado. Muito interessante. No qual o olhar central é sobre, eu digo assim, a construção de modelos tributários pela mídia. Estou tentando também. Não é? Particularmente, eu vou citar 2 casos, são públicos, em que dá para entender um pouco por que a mídia ela entra nesse uma espécie que eu chamo de mantra, né? De que os impostos sempre são altos, de que os impostos sempre são muitos. Mas ela não faz a outra pergunta que foi bem feita agora. O meu problema não é saber que são muitos ou que são altos, eu quero saber quem paga, né? Sobre quem recai, quem tem o ônus, né? O ônus tributário. Essa pergunta não é feita, logo ela também ela não é respondida. Por quê? Eu creio que é um jogo de interesses muito grandes. É um caso notório aí, que não sei se vai aparecer aí na história do CARF. E que só lembrando, o CARF é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda. Tem até uma operação da Polícia Federal, Zelote sobre esse assunto. Sobre esse assunto. Quando a gente olha as grandes fortunas no Brasil, tem uma lista, não sei muito, da Forbes. Certo. Você olha os grupos de mídia, os grandes grupos, estão lá, entre os primeiros. Tá? É impressionante. Você vai olhar uma grande rede de televisão, depois mais outra. Incrível que redes de televisão, o patrimônio é maior do que dos bancos. Então a mim leva um grande dado. Eu acho que tem um viés, tem a questão do próprio interesse. Não é? Do próprio tem um interesse. Esse é um dado. Segundo, seja quem for, não é?
seja quem for o matiz de governo, é relevante. Eu estou vendo aqui como há uma cultura entre nós, aqui no Brasil, que circula muito forte, de que o tributo por si só, ele não é, num jargão popular, ele não seria coisa de Deus, seria muito mais uma coisa demoníaca, né? E diante disso, há toda uma cultura de rejeição, como um certo jurista César diz. O que é de César e a Deus o que é de Deus, mas a turma olha que é uma certa rejeição social da carga tributária, né? Sim. E aí eu creio que a mídia joga um papel importante no dia a dia, nessa configuração, fazendo corações e mentes, no sentido de que existe uma carga que é crescente, o que é verdade, mas o problema é que ela não mostra quem efetivamente suporta isso aí, de como a perversão que isso tem e até do descumprimento de pautas constitucionais como progressividade, por exemplo, não é? Ou a capacidade contributiva, que é retórica para mim. Eu tenho a impressão que vem piorando, professor. Logo após que nós encerrarmos, eu vou pegar aqui um processo, eu estou com ele na cabeça, obviamente eu não posso falar sobre o processo específico, mas que trata desse assunto. Como assim? A ideia de que existe um contribuinte de direito. Sim. E que existe ou pode existir um contribuinte de fato. Aliás, o próprio Código Tributário Nacional estabelece duas situações muito difíceis de ocorrer para que haja repetição de indébito na tributação indireta. Mas embora o Código Tributário Nacional fale... E mais, professor, o STF já chegou a dizer... Né? Isso que eu ia falar. Recentemente, chegou a sumular, né? A súmula 71 é uma brincadeira. Na época de Getúlio Vargas, dizendo que chegou não a dizer cabia. Que não cabia repetição de indébito, porque é o interesse público... Mas olhe como a história se repete. Quer dizer, se nos anos 40 o STF teve uma súmula na época de um governo forte, Getúlio Vargas, dizendo que se pagou a mais um tributo indireto, não pode buscar de volta aquilo que pagou a mais, em razão que o interesse público prevaleceria sobre o interesse individual. Olhe que leitura do que é interesse público e interesse individual. Mais adiante, no regime ditatorial, não é? Foram estabelecidas duas hipóteses de repetição de indébito, também por súmula, não é? E estão no Código Tributário Nacional, que seriam quando o contribuinte de fato autoriza o contribuinte de direito uma doação. Ele paga e ele autoriza o contribuinte de direito a buscar de volta o valor. Ou então, quando o contribuinte de direito comprova que não repassou esse tributo. Eu tenho mais de 20 anos de juiz, toda vez que eu despacho, no sentido para que a pessoa comprove, há uma tendência de desistir do processo. Não é? Então, são duas hipóteses muito, muito difíceis. Mas, recentemente, por maioria, houve 2 votos vencidos no Supremo Tribunal Federal, bem recentemente. O Supremo Tribunal Federal entendeu que essa categoria de tributo direto, tributo indireto, é uma realidade econômica, não é uma realidade jurídica, dando espaço para uma doutrina que já existia de há muito. Não é? Mas isso cria, ao meu ver, uma situação difícil, porque muitas empresas afirmam que o produto está caro, a mercadoria está cara, porque o tributo é caro. E aí, como ela repassa no preço do produto, está embutido no preço, então ela está confessando que o tributo está embutido no preço. Só que quando chega ao Poder Judiciário, disse que não, o tributo, aquilo é preço, aquilo não é tributo. Não é? E se fosse tributo, o que justificar a concorrência? Então a concorrência não exigiria que se colocasse o tributo no preço do produto. E o Supremo, recentemente, final do ano passado, nós estamos no início de agosto, aceitou essa categorização de uma realidade econômica da tributação indireta. O que pensa disso, professor? Como já foi mencionado e bem mencionado aqui, se fosse filme, este filme nós já vimos, não é? Os personagens eram outros, é bem verdade, não é? Mesmo, o contexto era outro, até porque um certo filósofo fora de moda já dizia que a história nunca se repete, porque a primeira vez é a vez que surge o caso, a segunda é uma farsa, né? Em relação à primeira, né? Se isso é verdade, ainda que o filósofo está fora de moda, né? É uma farsa, essa segunda que mostra os imperativos, né? De que essas demarches econômicas, né, se colocam diante da construção argumentativa e até mesmo legislativa, não é verdade?
terrivelmente. E aí, professor, eu pergunto o seguinte, eu sinto nas universidades, não tenho, é a realidade, eu não diria isso, nem próximo da experiência que possui, mas eu não sinto o interesse dos alunos por direito tributário e por direito financeiro, nem nas universidades, porque note, não é incomum direito financeiro ser disciplina eletiva, opcional. Uma pessoa se forma em direito e nunca estudou direito financeiro. Então, se o aluno não cria um vínculo com o direito tributário, com o direito financeiro na graduação, como se vai esperar que esse aluno no mestrado ou no doutorado venha criar esse vínculo que é inexistente? Há um rechaço, professor. Eu comentar, por coincidência, eu tenho um comentário assim, functório hoje, primeiro dia de aula, exatamente sobre isso, porque eu pensei que eu iria assumir só tributário 2, acho que não, tinha uma de tributário 1, que a primeira parte é financeiro. Fiquei muito feliz até por isso. Comentava isso com eles. E chamava atenção para o seguinte, nós encontramos no Brasil, direito é o segundo curso no quantitativo, só pede para administração, tá? A despeito desse mundo, essa construção inimaginável de curso jurídico, boa parte deles não tem direito financeiro no currículo. Uns têm, vinculado em tributário, como o caso da Católica, a Federal já teve, até no passado mais remoto, 2 semestres. Ciência das finanças. Né? Financeiro 1 e 2 e tal, era assim. E outros que não tem financeiro. Eu digo, olha, isso faz uma falta, não é apenas, faz no sentido mais imediato do interesse de vocês. A maioria daqui de vocês vai tentar concurso público. Na área desses concursos, procuradoria, vai, inevitavelmente, vocês vão estudar a velha e cansada, vai ser cobrado de vocês, é 4.320, vão lhe cobrar também a lei de responsabilidade fiscal, falar de vocês, que vocês não sabem nem o que é, porque não viram. E mostrando para eles como é que isso, por exemplo, na Espanha é uma disciplina só financeiro tributário, como é que isso é na Itália, etc, etc. Aí chegamos ao seguinte, ao ponto, acho que um ponto que é de uma relevância extraordinária. Quando eu sou jurado, professor, não é? Dá para ver a idade. Quando eu cursei minha graduação, não existia direito tributário no currículo. Era ciência das finanças e direito financeiro, uma disciplina só. Nós só tínhamos 2 manuais, Aliomar Balieiro e um professor Deodato, não Adeodato, nosso colega, mas professor Deodato de Minas Gerais, Alberto Deodato. Eram 2 livros, 2 manuais que circulavam. Direito financeiro. No período que surge o Código Tributário Nacional, aí vem um protagonismo na questão tributária. E esse caminho é tomado, não só porque houve um incremento, né, também na carga tributária, e a ideia de que o direito tributário viria para não regular essa relação Estado-contribuinte, mas no sentido de criar também barreira de proteção ao que seria essa sanha, né? O Estado devorador, etc, etc. Então isso vai criando esse caldo de cultura. E o direito tributário, você pode encontrar cursos que tem 1, 2 e 3, mas não tem financeiro. Aí é boa pergunta. E por que não tem? Por que não se discute o direito financeiro? Não é? Você não consegue articular. Veja só, eu desconfio que é o seguinte, do ponto de vista mais ideológico. O direito tributário tem uma relação direta com o quê? Com a propriedade. O Estado, né? Essa atividade financeira do Estado, o Estado tem necessidades que têm que ser providas e tem uma atividade financeira desse Estado. No passado se dizia que ele tirava com a mão, detraía a riqueza, né, das pessoas e das empresas e devolvia com a outra, sob a forma de bens e serviços. Ora, hoje é muito mais complexo. Essa atividade financeira, ela é detração de riquezas, de um lado, mas ela tem no centro a gestão desses recursos e o gasto. Mas tem um outro lado, que é a questão que hoje aparece no debate da dívida pública. Né? Da dívida pública, o chamado crédito público. O Estado tem que fazer recursos não só de tributos, quando são insuficientes, e a população já rechaça, ele tem que tomar empréstimo. Então, essa atividade financeira, de todas essas atividades, hoje é que se está preocupado, né, com a questão do gasto, mas não tem essa preocupação até então, era só com a detração, só com a relação àquilo que pode ser detraído
das pessoas, das famílias e das empresas. Daí a ênfase no tributário, como financeiro é algo bem distante, eu prefiro até não mencionar o nome assim, de público, de um famoso tributarista, ele diz num dos seus manuais, olha, a mim não me interessa o que vai acontecer depois. Talvez por isso que nós vivamos em um período histórico, porque eu não acredito que devamos nos limitar a 1 ou 2 anos, a um passado de 3 ou 4 anos, mas a um período histórico mais amplo, onde, já que não se lê orçamento, não é? Já que não se tem interesse sobre as despesas do Estado, não é? Nós enfrentamos uma operação da Polícia Federal após outra. E se formos, eu acho que a universidade precisa ter isso, que o judiciário também precisa ter, um mínimo de isenção. Se formos 600, esses problemas, eles não vêm de ontem nem de anteontem. Não, são muito antigos. Não é? Pode ter Falamos em Vargas. Mas... Olha, eu não sei, porque, por exemplo, Vargas teve contas que não foram aprovadas pelo Tribunal de Contas. Não é? A questão dos anões do orçamento, sim, algo bem antigo. Muitas discussões em torno das privatizações. E também, sem dúvida... A própria ditadura, o general Hugo Abreu foi defenestrado do poder, ele tinha sangue de ser o general da vez, mas ele escreveu um livro, aí no mercado ele ainda tem sebo para vender, no qual ele foi o presidente do plantão e listou, disse, olha, tem corrupção em tudo aqui embaixo, viu? O senhor não sabe, eu estou falando que não sabe, mas todo esse local aqui, corrupção aqui embaixo. Então, a leitura do orçamento, independentemente do governo, é algo necessário, até para fazer política de oposição, política responsável de oposição. É preciso ler o orçamento. Mas como a universidade está, pelo que eu vejo, concorda, com graves dificuldades de colocar o direito financeiro na órbita daquilo que é importante para ela, eu creio que isso nos cursos de graduação, os cursos de mestrado e doutorado sofrem muito com isso. Os alunos têm pouco interesse. Eles têm mais interesse de estudar disciplinas que são mais, digamos assim, tem um maior ibope na graduação, sim, do que uma disciplina como financeiro, que ainda não tem mais. Parece eu digo ter. O seguinte, até nos projetos de pesquisas e tal, para angariar alunos nas outras, não, aqui eu não sei que eu estou há pouco tempo, porque como tributário, gente, é lá no final do curso, eles já acenaram, já tem o foco da monografia, o que vão fazer. O tributário, na maioria delas, está no 8º e 9º, ou 9º até e 10º, como uma eletiva, uma obrigatória e uma eletiva. Onde é que vai ter preocupação? Não é? E uma outra, que eu lembrava de uma colega, não sei se acho que lembrar-se-á dela, da Mariana Fischer, que estudou aí na Federal, ela é professora da FGV São Paulo. Tem um artigo dela muito interessante com o Eurico, no qual ela chama a atenção, o artigo é sobre ensino jurídico, e ela chama a atenção exatamente sobre o ensino do direito tributário, certo, no qual ela diz o seguinte, olha, um dos problemas na área do tributário, e os alunos dizem isso, o problema é do que eu chamo a ela, de uma inflação normativa, certo, vocês sofrem isso aqui mais do que eu. Não é? A outra é uma jurisprudência instável. Não é? Supremo, os tribunais já decidem hoje aqui, o caso a não chega amanhã, ele vem para cá, amanhã está aqui, eles não conseguem, é um avião errático. Não é? Então, isso gera uma ojeriza também no mal-estar. Só rebatendo, excepcionalmente rebatendo, com relação à inflação normativa, não sei se concorda, mas em grande medida o direito tributário possui realmente muitas normas e normas de exceção, porque os lobbies vão formando essas exceções. Então há uma legislação geral, sim, mas aí tem um lobby do setor A, B, C, que tem força política e vão criando exceções em favor destes lobbies. E aí, juntando tudo, terminamos com uma norma geral e variadíssimas normas de exceção. Tem uma colega minha na Secretaria da Fazenda, ela pega o código, a lei do ICMS, e saía identificando a lei na geral, quem eram os beneficiários? As famílias beneficiárias. Essa aqui beneficia a família X, o setor tal. Essa deu o seu trabalho de identificar de um por um. Então, leva água nessa linha, né? Exatamente. Ela disse, olha, por isso que esse amontoado é aqui.
O geral é esse aqui, ninguém está no geral, ele está olhando esse aqui. Isso é verdade. E a outra é essa também, como as dificuldades, como é que os tribunais superiores ficam diante disso aí, desse cenário. No momento em que há uma inflação normativa provocada muitas vezes por lobbies, a jurisprudência também termina tendo que um processo similar. Né? A Olha, ponta do lado, eu lembro de uma que foi incrível, o prazo em que o STF disse que concordou, não, a história dos 30% para recorrer à esfera administrativa. Recursos administrativos, matéria preconceituosa. E aí o STF disse várias vezes coisas diversas. Aí dá uma insegurança, né? Exatamente. Bom, professor, eu queria agradecer. Eu sei que o professor Raimundo é uma pessoa de muitas tarefas relevantíssimas. Nós estamos no mestrado na Universidade Católica, dentro da mesma linha. Eu espero que realmente muitas outras vezes nós tenhamos a oportunidade de trabalharmos em conjunto, não é? Quer aqui em Pernambuco, quer fora do estado de Pernambuco, e dizer, professor, que essa nossa conversa vai ser divulgada nos outros grupos de estudos. Ela fica com uma base, a base é no canal YouTube, que eu vou dizer agora o endereço também, é o www.youtube.com/Hélio Ourem Campos. Hélio com O ao final, Ourem, portanto são 2 O's juntos, Ourem Campos. Então fica no canal YouTube e a gente vai tentar divulgar o mais possível isso em Brasília, São Paulo, Rio Grande do Sul, tá bem? E agradecendo demais a presença do senhor, professor. Olha, primeiro não senhor, não somos colegas. Quem agradece aqui sou eu, a oportunidade, lamento não ter vindo antes, mas assumo o compromisso que daqui para frente, a ferro e fogo, eu vou superar tudo, estarei aqui. Saio muito feliz dessa conversa e saio ainda fortalecido numa crença de que nós podemos fazer mais e dessa articulação internacional. O meu compromisso é que ainda em setembro eu irei à Espanha e já quero voltar de lá. A gente vai ter que avançar isso aqui na Católica, esse convênio, fazer essa ponte com o Centro Internacional de Estudos Fiscais. Seria excelente. Isso aí, e ver como a gente avançaria também com Portugal. Claro. Em Portugal eu tenho as ligações minhas são com Coimbra, com o professor Cassal Tanabai e com os professores de lá. Dá para fazer essa ponte, E creio que também tem que avançar, tentar um PROCAD com Brasília, que avança também nessa direção, e com outras instituições que também demonstrem esse interesse. Eu creio, reconheço, estou cobrando que uma área que já tem pouco protagonismo no Comped em termos de nos GTs nem tanto que a gente tem conseguido fazer, que é a demanda da área, o número dos artigos, mas neste próximo agora montar um painel, coisa que são raras vezes eu consegui fazer poucos, sobre o tributário, aproveitando, tem a justificativa do momento, e fazer e nós vamos ver quem convida a participar desse evento. E serão colegas nossos de programas, dizer que isso nós faremos nesse de Minas Gerais. Perfeito, professor. Fazer esse evento, certo? Por fim, cumprimentar a todos os colegas que participam do grupo, e dizer que se avançou e chegou a esse ponto que chegou agora, é porque é o compromisso deles. Sozinho, o professor Hélio não faria isso. Sem dúvida nenhuma. Reunião dia 26. Tá certo? No dia 26 é a reunião. Combinado, estaremos. Muito obrigado. Muito obrigado.